tava futucando minhas coisas e encontrei uns livros. E eu pensei, será que eu ainda gosto do assassinato de uma modelo? Ele foi expulso de casa. Ela tinha problema de identidade, ela queria se sentir pertencente a alguma coisa. Ele é filho de desse cara com a Gro. Eu não lembrava da história de Simon. A bicha, ela foi aqui, ó, crânio, tá? Sonsa. Eu acho assim que ela se aproveitou da situação. Oi, gente, eu acho que essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo sobre releituras. Eu tava futucando minhas coisas e encontrei uns livros e eu pensei, será que eu ainda gosto desses livros? Porque quando eu li eu tinha gostado bastante. E aí a primeira foi Os Bridgertons, o primeiro livro da série, apesar de que não é o meu favorito, mas assim, na época eu era viciada em romances de época e eu gostei. Os meus favoritos da série Bridgerton são dos três irmãos, né? Anthony, Benedict e o Colin. Mas eu lembro que eu também tinha gostado um pouquinho do primeiro, e é o que eu tenho aqui em mãos. E esse livro aqui, que foi um achado nas Americanas, eu comprei ele despretensiosamente. Na verdade, eu comprei ele porque ele tava R$5. Foi uma promoção. Eu comprei 4 livros por R$5. Gente, eu nunca fui tão feliz num dia na minha vida. Com 20 conto, eu saí com 4 livros. Foi maravilhoso. E foi 4 livros bons, viu? Pelo menos na época, eu achei. Um deles que eu comprei é meu favorito, que é um baseado em Romeo e Julieta. Muito top. Aí eu lembro que eu li esse e eu gostei bastante. Inclusive, esse livro tem uma música tema. E eu fiquei meio ficcionada na música por um tempo. E este livro aqui, só que ao contrário dos outros, esse livro aqui eu tô dando uma chance, porque na época que eu peguei ele, eu não concluí ele, eu dropei. Aí eu fiquei assim, eu encontrei ele, aí eu pensei, será que eu vou gostar? Enfim, comecei a ler ele e estou gostando. Bom, hoje é domingo, sábado. Ontem, sábado, eu dei uma boa lida nele. Eu acho que só falta quase 200 páginas, 100 e poucas, quase 200 páginas para eu terminar ele. Eu gostaria de terminar ele hoje, mas eu tenho algumas coisas para fazer. Eu tenho 2 marcas-páginas de amigurumi, de crochê para fazer. E aí eu não sei se eu vou conseguir ler ele hoje. Eu queria tanto terminar hoje, mas eu acho que não vai rolar. Então é isso, agora eu vou ali lavar roupa e depois vou ver qual o momento que eu vou conseguir ler. Oi, gente, eu vim aqui numa terça-feira para dar atualizações a vocês. Então, domingo eu não li absolutamente nada. Eu só fiz as coisas do ateliê para o lançamento de Páscoa. Eu acho que eu comecei, depois de ter feito as coisas de casa, eu comecei a fazer os produtos o que? 10 horas da manhã? Eu acho que era 10, 9 dando 10, e eu só fui terminar às 7 horas da noite. Aí quando eu terminei eu fui pra igreja, e quando eu voltei me deu uma preguiça. E aí começou também a ter uma oscilação de energia aqui. Menina, tá uma fuleiragem aqui, do nada dá uma oscilação de energia. Fica a energia indo, voltando, horrível. E nem tava chovendo. Tava assim, o dia todo foi de céu limpo. Tá uma preservada. Enfim. Aí eu não fiz nada, né? Na segunda-feira eu não li. Eu li, mas não foi muito, porque eu tive que adiantar também as coisas pro lançamento, né? Porque no domingo eu concluí o material, aí na segunda eu fui editar, né? Fazer foto, editar foto e tal. E é muita coisa. Inclusive, eu convido vocês a conferir a página no Instagram do nosso ateliê. O ateliê é meu e da minha mãe.
Aí eu fico com os amigurumis e ela fica com a parte de tecido e feltro. Enfim, sobre o livro, o que eu posso dizer sobre este abençoado? Eu não lembro se eu falei sobre ele no início. Na verdade, eu nem lembro o que eu disse no início. Mas, enfim, vamos lá. O livro é sobre uma investigação do assassinato de uma modelo. O irmão acredita que ela não se matou, que ela foi assassinada, e aí ele vai atrás de um investigador que tem ligação com o passado dele, e aí ele vai atrás desse cara porque ele acredita piamente que a irmã dele não se matou, alguém matou ela. E aí a boa parte do livro, gente, a boa parte é o até aqui onde eu tô, ele ainda tá fazendo só a investigação, indo atrás das pessoas para fazer perguntas e tal. Só que, assim, por mais que ele esteja ainda fazendo investigação e a autora meio que esteja se delongando com relação a isso, o livro não é entediante, porque ele mescla entre a investigação e a vida particular do investigador. Então não é cansativo. Inclusive eu me acabo de rir com a vida particular dele, porque as situações do bichinho, gente, ele foi expulso de casa. É meio triste, mas também é meio engraçado. Eu também não sei se eu comentei com vocês, mas esse livro é escrito pela mesma autora do Harry Potter, é da J.K. Rowling. Ela também tem esse pseudônimo, é esse aqui, Robert Galbraith. Não sei falar esse nome, só sei falar Robert. Sei falar Robert. E aí é isso, gente. Eu não posso dizer muito, porque senão eu vou estar contando, tá dando muito spoiler. Assim, a vida particular da modelo é bem complicadinha, sabe? Porque ela é adotada, ela não é branca, ela foi adotada por uma família branca, ela tinha problema de identidade, ela queria se sentir pertencente a alguma coisa. Eu achei essa parte muito interessante do livro, o quanto ela queria ter uma identidade e estava atrás disso. E também a gente vai ver ela, como foi a adolescência dela, que também foi um pouquinho problemática, como ela se tornou uma grande modelo e o meio em que ela vivia, os amigos, essa parte mais offzinha do mundo da moda, da alta sociedade e tal. É bem interessante. Bom, eu acho que até o momento é só isso que eu tenho a dizer. E falando do investigador, o investigador, ele tem um pai super famoso, que todo mundo que descobre que ele é filho desse cara fica tipo, poxa, velho, você é filho de fulano. E ele, eu sou. Mas e daí? Porque assim, ele só é realmente, o cara só contribuiu, entendeu? Pra botar ele no mundo. Auxílio, assistência, nada, porque assim, ele é filho desse cara com a Group. Enfim, a vida do cara é meio complicada, mas é um pouquinho engraçado também. A desgraça dele é um pouco hilária. E aí ele se apaixona por uma mulher que assim, todo mundo olha e fala, cara, isso é um problema. E aí ele acaba sendo expulso de casa. Enfim, é muito interessante.
Então, eu finalmente terminei esse livro agora. Eu acho que essa câmera está torta. Pera. Eu acho que agora tá melhor. Enfim, ontem eu poderia ter terminado esse livro, mas como eu fiquei com sono, eu fui o quê? Dormir, que dormir é muito importante. Sobre este livro, eu acho ele ok. Não diria que é a trama mais extraordinária do mundo, mas ele também não é ruim. A leitura dele é bem boa, é bem envolvente, bem facinho. Eu diria que... eu daria o quê? Umas 3 estrelas, 3,7 estrelas pra ele. Sobre a trama dele, eu não vou falar muito porque não é nada extraordinário e o pouco que eu disser, eu vou estar entregando a história toda. Mas o final me surpreendeu, apesar de não muito, porque quem matou a modelo era um dos meus suspeitos. Então, é isso. Bom, é uma pena eu ter dropado na época esse livro tantas vezes, porque eu era super viciada em romance. Então, pra mim, todos os livros tinham que ter um casal. Ó, que ideia de doido. Aí, eu fiquei dropando esse livro porque ele não tem casal. Na verdade, apesar de ele estar com a classificação aqui de romance inglês, pra mim ele é um livro policial, porque é de investigação. Então, não sei o que aconteceu na classificação aqui. Mas, é isso. Mas o que eu posso falar dele? Não vou falar muito mais, não. Eu recomendo, tá? Ele é um livro bem levinho, bem de boa, se você quiser ler um livro policial mais ok. E não quer ler uma Agatha Christie, apesar de gostar muito da diva. Esse aqui fica uma opção pra vocês, tá? E eu acho que eu comentei em algum momento do livro que ele foi escrita pela J.K. Rowling. Mentira, eu comentei. Agora eu lembrei que eu comentei. Então, assim, o universo do livro é em Londres. Eu acho que, às vezes, me lembrava um pouquinho a Agatha Christie, mas bem pouquinho mesmo, viu? Mas é isso. Outra coisa que me incomodou um pouco no livro é como os personagens fumavam. Nossa senhora, nem a caipora fuma tanto. Bom, é isso. Agora é o que? 11h44, já tá perto o quê? Da hora do almoço. Então, vamos almoçar! Foi, Harry. Gente, eu não lembrava da história de Simon. Não lembrava mesmo. Não lembrava nem que ele tinha problema de dicção. E nem do pai rejeitando ele por conta disso.
Então, gente, passou-se uns dias pra eu vir gravar esse vídeo. Hoje é uma terça-feira. Eu terminei este livro no sábado, mas eu não tive muito tempo pra gravar. E eu terminei esse livro porque foi um intervalozinho que eu tive e deu tempo de terminar. Porque ficou faltando o quê? Só umas 40 páginas, se eu não me engano. Então, eu amei relembrar essa história. Eu amei relembrar essa série. Inclusive, eu fiquei até com vontade de ler os outros livros da série. Eu gostei muito de rever a dinâmica da família Bridgerton. Eles são muito unidos e defendem uns aos outros. Eles perturbam uns aos outros. Eles são uma família muito bonita, muito unida. Foi muito bom relembrar isso. Eu amo a Violet. Eu amo como ela é uma mãe assim, que sabe repreender os filhos e ao mesmo tempo é leve. Ela é uma queen. Eu acho ela maravilhosa. E eu acho bonito o respeito que os filhos têm com ela. E também amei relembrar a Lady. Qual é o nome dela? Dunbury. Enfim, aquela mulher lá que não tem papas na língua, pra mim, ela tem a mesma energia da Ana Maria Braga, tá, gente? Porque assim, zero filtro. O que tem pra dizer, ela diz. Eu amo a querida. Eu acho ela maravilhosa. Também foi legal relembrar a história do Simon, né? Eu tinha esquecido completamente que ele tinha dificuldade de dicção quando era criança. E como o pai rejeitou ele, né? Que o pai queria um filho, demorou muito para ter um filho. E aí quando o filho veio com defeito. E aí também foi interessante relembrar a resistência que ele tinha com relação a relacionamento e a ter filhos. Também foi muito bom relembrar a Daphne e o como ela casou com o Simon e o como ela tentou engravidar. A bicha, ela foi aqui, ó, crânio, tá? Sonsa. Sonsa, sonsa, sonsa. Eu acho assim que a Daphne, ela é determinada, entendeu? O que ela quer, ela corre atrás, custe o que custar. Com relação a aquela fatídica cena, né, que é polêmica, eu acho assim que ela se aproveitou da situação, tá? Ela se aproveitou do fato dele estar, ó, mamado aqui, e aí ela aproveitou pra gerar o filho que ela tanto queria. Deixa eu ver o que mais eu amei lembrar. Eu acho que é isso. Eu gostei de relembrar todas essas coisas. Aí, gente, mas foi um pouco caótico na minha cabeça, porque assim, eu li o livro, aí teve a série, né? Lançaram a série. E aí eu lendo o livro, me vinha na mente os personagens da série. Só que os personagens do livro têm as características completamente diferentes da série. Tipo, o Simon não é negro, né? O Simon é branco. E aí me vinha à cabeça o quê? Este Simon. Ai, foi um pouco... me deu um pouco de conflito, mas enfim. Foi muito bom relembrar essa história, essa série. Eu estou com vontade de ler os próximos livros. Eu não sei se ainda vou ler, mas me deu muita vontade de ler e me relembrar o porquê que eu gostava desse gênero. E eu hoje não voltaria a ser, tipo, viciada, mas foi legal relembrar o gênero. Mas o que... eu também tenho outra coisa. Eu acho que a forma com que ela escreve, pelo menos essas autoras que escreviam... Eu não sei quando foi que ela publicou os Bridgertons. Não sei qual foi o ano que ela publicou esse primeiro livro, mas eu sinto que é uma diferença muito grande dos livros das autoras mais antigas, tipo Sarah McLean, Lisa Clay, eu acho que é Kleypas, eu não sei falar o sobrenome dessa autora, mas eu gosto muito dos livros dela. E entre outras como Susan Enoch, Tessa Dare. A construção das histórias são muito mais interessantes do que essas
autoras mais atuais que vêm lançando esses livros de romance de época. Eu sinto que é muito genérica, muito básica. Sabe aquela coisa copia, mas não faz igual? É tipo isso. E muito apelativo. Não tem uma profundidade muito grande. Tipo, eu fui ler aquela série Escola de Debutantes eu esqueci o nome da autora. Eu sei que é um livro mais recente. Cara, pra mim, eu só falta um livro pra terminar essa série. E eu vou escutar em audiobook. Mas assim, eu acho tão pobrinha a história, tão fraca e tão apelativa. E é tudo tão rápido. Os relacionamentos começam muito rápido. Eu acho isso chato, entediante. Eu não gosto. Eu acho muito raso, muito pobre. Então, eu acho que isso me fez perder um pouco um gosto pelo gênero. Aí eu prefiro as autoras mais antigas. Mas o que? Era pra eu ler este livro. Só que eu não vou ler, não. Eu vou terminar com esse da Julia Quinn. Por quê? Primeiramente, porque eu estou sem tempo, já tá perto do concurso, então eu tô focando em revisar os assuntos, né? Então eu tô naquela fase de fazer questionários e tal, pra estar revisando os assuntos. E outro, eu também li um pouquinho do livro, eu relembrei da história todinha na minha cabeça e eu fiquei assim, eu não tô afim de ler não estou mais na vibe. Então eu não irei ler. Eu acho que se eu for ler algum livro agora, vou atrás de livros menores, porque minha mente tá um pouquinho apertada. Mas é isso. E vou ler o livro do meu clube do livro com as minhas amigas, que foi Noites Brancas, né, de Dostoiévski. Então é isso. É isso, gente. Um cheiro no olho de vocês e até a próxima.